Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, amigos. Meu nome é Reverendo Pastor João Batista Cantário. Nós somos aqui da Primeira Igreja Batista Ortodoxa, aqui no Tiriri, região da Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Estamos em uma obra missionária. Tanto eu como a pastora, minha esposa, pastora Divanilda, nós estamos aí empenhados e trabalhando neste trabalho evangelístico. Estamos aí já nos organizamos para começar a fazer o templo, né, para a congregação, para a gente estar adorando ao Senhor, o templo da igreja, da sede, né, da sede aqui da nossa igreja, e estamos aí empenhados, né, buscando de Deus uma vitória, buscando de Deus apoio dos irmãos também em oração, né? Somos aí, meus amados, carentes de oração. Tanto eu como a pastora Divanilda, nós estamos aí nesse trabalho missionário. Haja visto que estamos aí desde 2019 com o ministério da Primeira Igreja Batista Ortodoxa e queremos agora começar a construir, né? Começar a construir, e sei que vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Eu quero deixar nessa noite com você, meu amado ouvinte, meu irmão, pesados, amados irmãos, o Salmo 34. Mas antes, esta obra ela é uma obra missionária. É uma obra sem fins lucrativos, uma obra missionária. Deus nos chamou para fazer esta obra, e é uma plantação de igreja, né? Então, para plantar uma igreja, não é chegar e dizer eu vou abrir uma igreja e ir abrindo. Desde 2019 nós estamos aí projetando, fazendo cultos, fazendo vigílias, buscando ajuntando documentos, estudando formas, né, doutrinárias dentro da Bíblia, buscando a documentação legal, né, fazendo aí a sua desenvoltura doutrinária, que todos os batistas são rígidos nesta causa. Não vai chegar e abrindo e vou aqui que Deus me pôs, né? Então todos sabem que a gente tem essa preocupação, tanto no evangelismo, evangelizar. Deus nos quer evangelizando sempre, todos nós temos que fazer evangelismo, somos missionários, todos nós, mas nós estávamos até agora na teoria, assim, interna, regimentos internos, documentos, confissão de fé, né? Escatologia da igreja, né? Buscando tudo certinho, normalizando, estudando teologia também, né? E agora chegou o momento. Chegou o momento de plantar a igreja, né? O momento é esse, né? Estamos aí, dando um pontapé inicial
agora este primeiro dia de outubro, primeiro de outubro, começamos a dar o primeiro pontapé inicial para começar a trabalhar, a fazer o templo, né? Até agora nós estamos evangelizando, apoiando alguns amigos, e desde 2019 vínhamos confissão de fé, estudo da palavra, buscando, analisando, olhando, orientando, nos informando, né? E temos tudo pronto, né? Tudo a documentação da igreja, confissão de fé, né? Tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo padronizado, como manda, né? A questão que envolve as nossas igrejas batistas em todo o mundo. E agora, pontapé inicial, né? Tudo pronto, tudo, graças a Deus. Agora é começar a trabalhar no material. Porém, como somos missionários, a gente está numa região do litoral sul, no Pernambuco, né? E é uma colônia de pescadores, e a gente está aí incansavelmente buscando uma maneira de se fazer uma igreja, uma cobertura não muito grande, vai ser 9 por 7,5 inicialmente, né? A gente já vai aproveitar um bom espaço que temos, já pronto, mas vamos alargar para fazer. Mas precisamos das orações dos irmãos, para que o Senhor mande recursos financeiros, né? Para começarmos então aí a levantar e fazer a obra do Senhor. A paz do Senhor. Nosso irmão está aqui, já ao vivo aqui, né? Entrou, graça e paz, Deus abençoe, né? Vamos aqui falar da palavra do Senhor. E a Igreja Batista Ortodoxa, nós estamos aqui no Engenho Tiriri, né? Na praia de Suape, né? Próximo à praia de Suape aqui, e estamos buscando de Deus, e agora é o momento inicial é agora, né? Já temos aí todas as documentações prontas, tudo o que envolve na área burocrática está pronto, e agora é partir para a segunda parte, né? E eu sei que o Senhor vai nos dar essa vitória. Queríamos aí sair dessa região para outro lugar, lá para fora, mas o Eterno nos deu que temos que começar em Jerusalém. Então a gente vai aqui mesmo, enquanto não estiver pronto, a gente vai fazer uma vigília aqui mesmo mais livre, agora que é verão, e assim o nome do Senhor será glorificado. Meus amados, Salmo 34, eu já lhe agradeço, meu irmão, que está entrando aí, né, nosso irmão André, que Jesus abençoe toda a sua família, meu querido, estamos juntos, né? Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os
meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que lhe temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus. Meus amados, aqui está esta palavra gloriosa, que está no Salmo 34, como eu já disse, já entrou mais alguns irmãos. Meu nome é Reverendo Pastor João Batista Cantário. Nós temos esta obra, ainda é uma obra missionária, está engatinhando, né? Eu tenho a obrigação de estar desde 2019, já a gente com a chama no coração, com o ministério, e agora está pronto. A papelada, né? Tudo certinho, e agora é partir para a segunda parte. Qual a segunda parte? Plantar a igreja. Primeiro eu estava com a semente, né? A semente foi que o Eterno nos deu a oportunidade. Eu estava andando numa rua do estado de São Paulo e, na ocasião, em 2018, eu notei que precisaria pela 17 mil pessoas, aproximadamente, precisava de mais uma igreja batista. Mas não foi possível, o vento soprou, eu casei e vim para o Pernambuco. Ou vim me casar no Pernambuco. E agora, de 2019
quando o Senhor me deu primeira igreja batista ortodoxa. Nós íamos estudando, buscando, fazendo as documentação da igreja, tudo certinho, né? Confissão de fé. Agora falta o quê? Falta buscarmos a convenção. A convenção, a gente falta buscar. Sempre eu tenho olhado a Convenção Batista Brasileira, tenho olhado aqui a Convenção do Pernambuco, já assisti esses 3 dias de evento que teve aqui em Recife, esse final de semana, do seminário aqui, e a Convenção Batista Brasileira estava fazendo. Enfim, estamos aí. Agora estamos plantando a pequena planta, a pequena arvorezinha. Estamos plantando aqui, né? A primeira instância, o primeiro vai ser um espaço de 9 de largura, de tamanho, de comprimento, ou de largura assim, 9 de tamanho por 7,5 de comprimento. E precisamos aí de fazer essa obra aqui no Tiriri, Cabo de Santo Agostinho, perto de Suape, praia. Amados, esta palavra aqui em Salmo 34, é sabido de nós todos que Salmo não tem nem capítulo e nem livro, né? É um inário, né? Então, Salmo de número 34, né? Salmo 34 e ele todo aqui, Davi, Salmo de Davi, quando você fugiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Os irmãos sabem da história que quando Davi passou correndo de Saul, foi no templo, comeu o pão sagrado, levou para os seus companheiros, pegou a espada de Golias que estava ali e partiu correndo de Saul. Quando chegou em um outro local, Abimeleque, ele foi reconhecido, Davi foi reconhecido pelos soldados, né, de Abimeleque. Mas não é esse aqui que era, ou que é, o herói de Israel, que a multidão oprimia e dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E Davi temeu na frente do rei e começou a babar e fazer de maluco, de doido, né? Então a temática que eu quero trazer para nós nessa noite, baseado aqui nesta passagem que lemos, as estratégias para driblar o opressor. As estratégias que Deus dá para que nós venhamos driblar ou deixar o opressor. E aí a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, mas eu primeiro quero trazer eu não vou demorar muito aqui, né? Mas eu quero trazer aqui essa temática nesta noite. Por quê? Porque há uma frase no mundo secular que dizem assim: correu é porque estava com medo, se calou é porque está devendo. Mas a minha mãe dizia: quem cala, vence. E aqui, Davi não tinha como sair, ele então fingiu que estava doido. Começou a babar e fazer que estava dando convulsões, até que
o próprio rei Abimeleque disse: eu já não tenho muitos doidos dentro do meu reino, vem me trazer mais um. Como tratou Davi como um homem inofensivo. Foi uma estratégia que ele saiu ileso desta batalha, desse ensejo, desta preocupação. Davi tremeu nas bases e, de repente, ele teve essa ideia e foi acatada. Tenho certeza que foi por Deus acatada, porque ele precisava tomar posse da coroa. O que eu quero dizer com isto, meu amado, é que nós temos que ter estratégias para dominar, para viver a nossa vida. Nesse mundo tenebroso, nós precisamos ter estratégia. Davi era um homem corajoso. Davi era um homem valente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que Davi tenha feito algumas adversidades, mas Deus olha para Davi e vê ele como segundo o coração de Deus, um homem. Por quê? Porque Davi não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ciúmes, não guarda inveja, essas coisas passam. Tem a hombridade de pedir desculpa, perdão, humilhar-se na frente de Deus, na presença de Deus, e assim se vai. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Agora vamos começar aqui no versículo 7, ou no verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor. No hebraico é Anã. Essa palavra não sugere apenas a presença do anjo, mas a ideia de montar um acampamento. Então você vê, o anjo do Senhor acampou. Davi está dizendo que ele, naquele jeito que ele saiu, aí ele louva, naquela estratégia que quando ele se viu que estava livre, ele começa a louvar. E o louvor aqui, eu adiantei já para o versículo 7 aqui, que ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então hoje, trazendo para hoje, o que eu tenho a dizer é que temos que ter uma estratégia diante do opressor. Neemias foi atacado e uma arma maldosa. Neemias, no capítulo 6, ele foi atacado por Sanbalat, Tobias e Gesem por uma arma maldosa. E essa arma, ela ainda é infalível hoje. Se nós não tomarmos cuidado de estarmos cheios da graça, da palavra. Por quê? Primeiro, a inveja. Segundo, a calúnia. A calúnia. Neemias foi duro. Sanbalat, Tobias e Gesem mandaram várias vezes alguém descer lá onde ele estava e mandar que ele descesse de trabalhar. Ele disse: eu não posso descer, porque eu desceria, que estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso ir. Os irmãos sabem bem do que eu estou dizendo aqui no capítulo 6 de Neemias. Mas estou falando de uma estratégia. E qual foi a estratégia de Neemias? A estratégia de Neemias estava documentada, assinada pelo rei. Ele tinha autorização do rei. Então ele tinha uma confiança, sabendo de que o rei tinha mandado ele fazer o que tinha feito, ou o que estava fazendo. Então pode se levantar rios, pode se levantar temporais, pode se levantar enchentes, pode se levantar calúnias, pode se levantar armas, mas ele estava firmado naquilo
que o rei lhe deu. Foi uma carta de apresentação para o governador. Segundo ponto que eu quero dizer com os irmãos é que precisamos entender o tempo de Deus na nossa vida. O momento da chamada na nossa vida. E se Ele chamou, Ele vai cuidar. Precisamos entender isso. É uma estratégia? É. Por quê? A estratégia de Paulo para pregar o Evangelho era fazer tendas. A nossa estratégia aqui, tanto eu como a minha esposa, pastor Divanildo, nós somos artesãos. E artesão lida com todo tipo de etnia. Aqui no litoral sul do Pernambuco, no século XVI, depois você pode ver a história do Pernambuco, aqui de Recife, aqui, Cabo de Santo Agostinho, e assim se vai, era terra de índio, e aonde desembarcava europeus e tantos outros para vender escravos, fazer troca e plantar cana-de-açúcar, essas coisas. Então, tem uma diversidade de etnias aqui. Agora, nós como os artesãos que somos, nós temos a oportunidade de implantar a palavra de Deus. Está entendendo o que Deus faz? É isso que você precisa entender. Ali Davi fez de doido e teve que mandaram ele embora. Por quê? Porque ele tinha algo para completar para Deus. E no versículo 7, Davi sai dizendo: o anjo do Senhor acampa ao redor. Essa palavra é no hebraico, né? Não sugere apenas a presença do anjo, mas a ideia de ele acampa, faz um acampamento e se protegendo ali por Deus, ao mandado de Deus. Vamos para frente? A palavra livrar, ou livra, é Yashia, a mesma raiz do nome Jesus, Yeshua, significando salvar, ou resgatar, ou livrar. Então, nessa noite, meu querido, talvez você está numa cova com vários leões. Ou talvez você está diante de Abimeleque, ou a síndrome de Abimeleque veio até tu, até você. E alguém está dizendo, mas não era esse que todo mundo dizia, olha o irmão, né? Olha o irmão André, assim, olha o irmão fulano, assim, olha o pastor João, não era o sonhador que tinha vontade de abrir a igreja batista lá no Tiriri. E aí, cadê, rapaz, o projeto que você fica lançando na internet, cartazes, mais cartazes, hoje vai, a semana que vem vai, o mês que vem vai, e nada vai, mas o tempo chegou. E se nós estivermos correndo da responsabilidade, Abimeleque teria pegado Davi. Se ele não tivesse uma estratégia, uma firmeza, um pensamento rápido, ele teria fraquejado. Mas saiba você que hoje está precisando ouvir essa palavra. Salmo 34 foi o cântico em oração de Davi pelo livramento que ele tinha recebido. Por quê? Porque ele teve uma estratégia para sair da presença de Amaleque e das verdades que aquele
aqueles soldados tinham dito, tinha reconhecido ele, mas o reconhecimento lhe trazia morte. E hoje, parece que eu vejo alguém querendo lhe matar, ou me matar, ou nos matar, porque nós temos um projeto a ser realizado e até mesmo aqueles que estão perto de nós, comendo no mesmo prato, não acredita. Então nós temos que fazer o quê? Eu disse para minha esposa, nós temos no caixa R$1. Nós sabe o que nós vamos fazer? A partir do dia 1º de outubro, eu vou já cavar as canaletas, porque vai ser 9 por 7,5. Então eu preciso de mais 3 metros de espaço. E esses 3 metros de espaço eu tenho que fazer ele para depois tampar aqui as portas que tem na lateral de onde eu estou aqui, para fazer o tempo. Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou iniciar. A estratégia é qual? O senhor está falando e nunca faz, então eu vou mostrar, vou iniciar. E os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor para fazer. Então, meus amados, tenha uma estratégia de guerra, de luta. Se alguém está te perseguindo, porque existe isso, infelizmente, você tem uma estratégia. Busca na internet um globo e fica olhando esse globo. O tamanho, ou busca a dimensão do estado que você mora e olha o tamanho. Enquanto alguém está vomitando a palavra onde você mora, tem alguém lá fora precisando. Davi precisou de correr de Saul, do seu reino, do seu estado, porque não queriam que ele, a ajuda dele, não queriam que ele, então ele teve que atravessar para outro lugar. E sendo assim, foi reconhecido e ia ser morto. Mas ele teve uma estratégia. Nós precisamos ter estratégia. O anjo do Senhor acampa. Mas outra coisa que eu preciso dizer aqui. Você sabe por que o Davi foi um dos homens que mais teve livramento? Abraão foi um homem do que mais teve livramento? Jacó foi um homem de que mais teve livramento? Eles tinham uma humildade, eles tinham a hombridade, e eles tinham uma facilidade em agradecer o que Deus fez. Eles tinham uma facilidade de conhecer quando era livramento e agradecer pelo livramento. Tanto é que Davi lançou essa música, que depois começou a ser cantada como uma oração cantada. O verso 18, nós estamos andando aqui rapidinho. No verso 18, a expressão coração quebrantado, no hebraico, é lishav, que literalmente significa o coração que quer, o coração que está quebrantado. Não se refere somente tristeza, mas a um estado de humildade e arrependimento. É uma arma poderosa eu me reconhecer que eu estou errado, ou a humildade, o arrependimento é necessário.
para os nossos dias. E Davi era um homem assim, tinha uma humildade e um arrependimento, tanto é que quando ele teve aquele filho com aquela mulher daquele moço, e que o menino nasceu enfermo, ele se humilhou em jejum, em panos de saco, e só levantou dali quando Deus tinha recolhido a criança. E ele, conversando, dialogando com Deus, e arrependido do que fez. Por isso, Deus é apaixonado na pessoa humilde, mas não é humilde, não é isso aqui, na roupa, na casca, não. Humilde lá dentro, humilde aqui dentro, e no arrependimento, arrepender-vos, Versículo 19, a palavra para aflições, erral, que significa males ou calamidades, o Senhor o livra de todas. A palavra é iatil, que referência à ideia de resgate completo. Versículo 20, a ele protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Está uma passagem profética. Meus amados, esta oração de Davi foi tão profunda essa oração de Davi, que do versículo 19 e 20, Deus dá um pequeno parecer sobre uma escatologia, algo que viria, algo tremendo que viria. Escatologia, não, a palavra significa todas a palavra que referência à ideia de resgate completo. A ele protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Versículo 20, esta é uma passagem profética, profecia messiânica, quer dizer. Não é escatológica, messiânica. Está falando aqui de quando Jesus ia ser crucificado, de tão profundo que foi o agradecimento de Davi. Quando ele entra no trono da graça, cantando, salmodiando e orando ao mesmo tempo, e bendizendo ao Senhor pelos benefícios que ele deu. Agora, pare para pensar, humanamente falando. Davi teria condição de estar salmodiando a Deus pelos livramentos bem feitos, tendo que morar em cavernas, sendo expulso do seu corrido, do seu próprio país, deixando parte da sua família, teve que agrupar com pessoas perigosas, 400 homens perigosíssimos. E mesmo assim, quando ele se finge de louco, após ele ser liberado, ele salmodia a Deus, dizendo: bendito o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. Esse sempre é dioturnamente. Olha as condições hoje. Se a pessoa tem comida, ele adora. Se ele não tem comida, ele emburra. Se a pessoa tem trabalho,
ele adora. Se ele está desempregado, ele para. E se ele promete, ou faz uma promessa, e Deus atende, ele se distancia. Então está complicado. Mas aqui, Davi, além de ter Saul na cola dele, um exército de Israel inteiro, longe de casa, dormindo de qualquer jeito, ele abre a boca e diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Está entendendo, crente? Nós temos que ter estratégia. E qual é a estratégia? Louvor, adoração, humilhação na presença de Deus. É uma estratégia maravilhosa, mas não é, mas tem que ser de coração. O Eterno sabe quem é e quem não é. Mas voltamos, nós temos que ter estratégia diante das injustiças que alguém tem feito contra a tua vida. Estratégias como Paulo teve que ser transportado dentro de um cesto, porque alguém queria matá-lo. Teve uma oportunidade que Paulo fingiu-se de morto, porque estava numa cidade pregando e bateram nele, malvadaram com ele lá. Ele se fingiu de morto para as pessoas pararem de bater nele. E quando as pessoas retiram-se, chega alguém perto dele, ele, não, eu estou bem, e sai banando a poeira da vestimenta e vai trabalhar para Jesus. Então nós temos que ter uma estratégia. Sem estratégia não tem vitória. E qual a estratégia, pastor? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Na angústia, glória a Jesus, o Senhor é bom. Na abundância, glória a Jesus, o Senhor é bom. Empregado, glória a Jesus, o Senhor é bom. Desempregado, glória a Jesus, o Senhor é bom. Está passando humilhação, glória a Jesus, o Senhor é bom. Eu sei. Calúnia dói. Dedo apontado dói. Principalmente se quando é alguém que a gente não conhece, a gente... Não, isso aí é um tolo. Mas quando é de dentro de casa, quando é de dentro de uma coinonia no trabalho, quando é pessoas que a gente, no nosso convívio, aí machuca, aí dói. Mas Davi, ele dizia: bendizei o Senhor. Bendizei o Senhor em todo o tempo. Gloriar-se no Senhor a minha alma. Então tem que ser da alma. A minha alma. Quer fazer um teste? Às vezes a gente está trabalhando e de manhã não tem tempo para adorar. Para fazer um culto doméstico, por conta do serviço, por conta que tem que pegar ônibus. Eu já peguei muito. 4 horas eu pegava o ônibus para ir para a Roça de Laranja, no estado de São Paulo, em Auriflama, São Paulo. 4 horas. Então eu levantava 3, meia hora agradecendo, e meia hora para me se arrumar, e na esquina de cima de casa começava o trabalho, a pegar o ponto de ônibus. Então nessa noite eu venho trazer para você essa simples mensagem, mas poderosa em Deus, que nós precisamos aprender com esse homem que tem muito, que nos deixou muito
muito a nos ensinar. Nós temos que aprender muito com ele. E esse salmo é um dos salmos mais bonitos. Por quê? Porque ele montou uma estratégia diante de alguém que reconheceu ele tinha que se livrar. O que você hoje precisa entender é que você tem que sair desse campo minado. Oi? Você precisa sair desse campo minado. Pastor, como é isso? Davi não foi para a terra de Abimeleque e ali não era um campo minado? Como assim, pastor? Não reconheceram ele e não queriam botar para quebrar em cima dele. Não queriam julgar, sentenciar e arrebentar com ele ali. Até porque tinham medo dele pelo comentário que... Eu não gosto de fama. Eu sou sincero para você. A fama não é a gente que faz, é a mídia que faz. E quando é a mídia, o camarada se lasca rapidinho. O camarada se arrebenta logo. Quando é mídia, a mídia mesmo que hoje ela levanta, daqui 2 anos ela arrebenta ele. E quando começa, fulano prega bem, ciclano não sei, uma bênção, uma tocha e ele se empolga. Mas quando a gente tem o pé no chão, sabendo de onde veio, principalmente a primeira coisa é saber de onde veio. É saber de onde Jesus tirou. É saber que eu só sou, olha, vou mostrar para você os vasos que eu faço. Tá vendo? Então eu entendo bem dessa aqui. Mas eu aprendi com Jesus. E todo dia eu tenho uma lição nova com isso aqui. Todo dia eu tenho uma lição nova. E aí eu chego com isso aqui, lá na frente tem um que está melhor, mais bonito, mais, olha, coisa linda. Mas eu não disse não. Está lindo, mas eu tenho que investir nesse aqui também. Então o que tem, mas pastor, o que o senhor está querendo sair do contexto? Não. O que eu estou dizendo é que Davi estava pastoreando ovelhas. Quando Samuel chegou para a casa de Jessé para ungí-lo. Ungiu ele, mas ele não tomou posse na mesma hora. Mas não impediu Davi de adorar. Não impediu Davi de buscar, de agradecer. Ele foi aceito por Deus como rei. Deus levantou ele, ungiu ele, mas ele não tomou posse. Mas ele não ficou sentado esperando ele tomar posse. Certo dia, Davi chega em casa e Jessé disse, vá lá ver seus irmãos e leva esse lanche para eles. Chegou lá, a diferença é essa. Chegou lá, ele via um gigante, e um exército inteiro correndo e o gigante correndo atrás. Davi chega, para, olha, observa. Não pode. Não pode. Eu vou fazer uma conjectura aqui, não é costume da gente, mas eu vou fazer hoje na necessidade da temática que estamos. Golias estava botando moral no exército de Israel. Davi chega, parece que eu estou vendo, ele cruza os braços, fica olhando.
Fala, é inadmissível. Um homem gigante, é grande, mas botar esse povo para correr não pode. Parece que eu vejo hoje, esse gigante, eu quero dar um nome dele diferente. Eu quero dar o nome desse gigante. Deixa eu aqui lembrar. Eu quero dar o nome desse gigante de medo e incerteza. Pastor, como assim? O homem não é um gigante? Mas você vai entender. Medo e incerteza. Missionários e pastores. Presbíteros, diáconos e evangelistas. Missionários, todos nós somos. O gigante está botando você para correr da sua região. Será, pastor? Tá. No Brasil tá. O gigante está fazendo com que você não vá para a obra missionária. Por quê? Medo e desconfiança. Eu vou ser abandonado lá. Alguém não vai tratar de mim lá. E será que vai dar certo? Antes de chegar, o gigante já está botando moral e você já está tremendo. Por quê? Porque alguém te deu uma carta, uma autorização, um ID, e esse alguém disse: ide ao mundo e pregai o evangelho. Ide. O verbo ide, alguém mandou você ir. E esse alguém nada menos é do que Jesus. E agora você fica, mas Davi chegou, olhou, um exército inteiro, a igreja, um exército do Deus vivo, correndo de um homem só, grande, mais um. Está entendendo? A conjectura? Está entendendo? Pois então. E agora eu preciso, mais uma vez, Davi, ele não é de pensar muito não, ele não é de orar muito não, já está orado, Deus já não pôs o olho na cabeça, Deus já não chamou, já. Então, peraí. Já que ele me chamou, então eu preciso fazer alguma coisa, pô. Eu vou deixar o ministério que eu pertenço perecer, sendo que eu posso ajudar? Eu vou deixar a convenção perecer, porque eu posso levantar a mão e dizer: eis-me aqui? Eu vou deixar o meu bairro perecer, porque eu não quero fazer culto na minha casa e eu não quero oferecer o meu terraço para fazer culto? Eu vou deixar o meu bairro perecer porque eu não gosto de célula, não sou acostumado com célula não é de Deus, e eu não quero, não acostumo, não é assim, e não quero deixar ninguém vir com célula na minha casa. E quem está perecendo? O gigante está vencendo. E o povo do seu bairro está perecendo. Mas Davi levantou-se. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? O interessante dessa passagem é que quando ele se oferece aí, levam ele na presença do rei, Saul. Saul até dá uma armadura para ele. Mas Saul era mais alto, mais forte.
Não deu certo a armadura de Saul em Davi. Davi ficou todo desconcertado dentro daquilo e já arrancou tudo e falou, não, eu vou com primeiro o escudo do céu e a minha arma que eu tenho, uma funda e umas pedrinhas que eu tenho. Está entendendo? Resumindo, você tem que agir na obra de Deus e fora da obra de Deus com o que você tem. Seja chamado, seja oportunidade, seja experiência de trabalho. É dessa forma. Para vencer esse gigante, você tem que usar a naturalidade que Deus te deu. Então hoje, vamos abrir as portas para fazer um culto no seu lar? Vamos abrir as portas para fazer um culto no seu terraço e o nome do Eterno ser glorificado? Meus amados, precisamos ter estratégias para dominar e fazer que esse gigante caia por terra. Nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu quero orar para você que tenha uma semana de bênção, de vitória. Por enquanto eu vou estar só aos domingos aqui pregando. Eu tenho algumas coisas para resolver, mas eu vou aumentar a pregação aqui. E eu vou deixar aqui depois, aqui o número da chave Pix. Se você quer nos ajudar com um saco de cimento, com alguma coisa para comprar tijolo, eu vou mandar deixar a chave Pix aí embaixo, né? E você quiser nos ajudar e sentir no coração, e pode fazer a obra do Senhor. Pai eterno, te dou graça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu sou grato ao Senhor por esse momento de oração e de pregação da Tua Palavra. Sou grato ao Senhor pela vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netas, dos meus genros. Sou grato a Ti, Senhor, por estar neste lugar, sabendo que aqui o Senhor tem muito a fazer, muito a operar, e estamos aqui, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, acampa os Seus anjos ao redor de todos os irmãos que estão nesta live, assistindo, dos que vão assistir. O Senhor, se tiver algum enfermo, o Senhor venha curar, se tiver algum desempregado, o Senhor venha abrir as portas, se tiver alguém triste, o Senhor venha alegrar. Se tiver alguém desanimado, o Senhor vem animar. Se tiver alguém revoltado, o Senhor vem amansar ele dessa revolta e dar vitória. Meu Deus, meu Pai, eu te glorifico, eu te agradeço por este momento. Dê-nos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana de sucesso. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Amém. E amém. Meus irmãos, estamos aqui encerrando essa noite. Quero agradecer a Jesus e a você por nessa noite estar presente aqui. Né? Que Deus venha te conceder uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.